Antes de começar esse período, eu quero falar com você que hoje você tem duas opções. E essa pode ser mais uma noite para você. Pode ser apenas mais um culto para você, mais uma reunião. Mas também, essa pode ser a noite, queridos, que Deus escolheu para mudar completamente a sua história. A grande questão aqui é que não depende mais de Deus, mas sim de nós. Jesus, ele não despede ninguém com fome. Aleluia, alguém entendeu? Jesus não despede ninguém com fome. Queridos, você sabia que o melhor tempero é a fome? Como assim, pastor? O melhor tempero é a fome. Queridos, não tem a ver com a qualidade, por exemplo, da semente que você planta, mas sim com a fome que você tem, com o anseio que você tem. Jesus, quando ele fala da parábola da semeadura, lá em Lucas 8, do 4 ao 8, eu vou resumir. Jesus, ele começa a falar que a mesma semente foi lançada em 4 solos, mas só uma semente vingou, deu fruto, porque aquele solo estava preparado para receber aquela semente. E nessa noite, querido, eu creio que nessa noite tem corações preparados para ouvir a Deus. Eu creio que essa noite tem gente aqui com fome. Quando a pessoa está com fome, querido, já viu alguém com fome? Você conhece alguém assim? Eu acho que algumas esposas podem dizer assim: o meu esposo vive com fome. O meu filho vive com fome. O que eu vou comer? Já acorda e fala: o que eu vou comer? Ah, mas já viu alguém com fome? Quem está com fome fica como inquieto. Quem está com fome fica querendo comer, saciar. Se tem alguém aqui essa noite que está com fome, querido, você não pode ficar quieto, você tem que ficar inquieto, você tem que glorificar a Deus, você tem que querer essa palavra. Porque se Deus abençoar, querido, e Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, Efésios 1:3, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção, amado, já está liberado, mas o seu coração também precisa estar liberado para aquilo que Deus tem para a tua vida, para aquilo que Deus tem para a tua casa, para aquilo que Deus tem para a tua família, para aquilo que Deus tem no seu casamento, para aquilo que Deus tem na tua saúde, para aquilo que Deus tem no teu emprego, para aquilo que Deus tem na tua vida hoje. Você tem que estar com fome, irmão, você tem que estar com sede disso. Porque quando você está num ambiente de fome, de sede, só você falar o nome de Jesus, o milagre acontece. Você pode aplaudir o Senhor? Prepara o teu coração essa noite, como um coração boa terra. Quarta-feira passada nós estivemos aqui, um culto muito abençoado, e foi sobre fé e milagres. E hoje Deus tem mais para nós, amém? Abra a Bíblia comigo em 2 Timóteo 1:7. Louvado seja Deus. Diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de temor, um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ou seja, de equilíbrio. Amados, eu não sei se você parou para pensar, mas pessoas extraordinárias são pessoas de coragem. É impossível você viver e se deixar levar pelo medo e conseguir viver milagres nessa vida. Amado, existem coisas que não vão ser liberadas. Existem coisas que já estão liberadas para nós. Então por que eu não consigo acessar?
Por que eu não consigo desfrutar disso? Porque muitas das vezes estamos sendo paralisados pelo medo, bloqueados por esse sentimento chamado medo. E o que Deus está dizendo através do apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 é o seguinte: eu não dei para vocês, Deus está dizendo assim para nós, eu não dei para vocês um espírito de medo, um espírito de covardia. Eu não dei para vocês um espírito de covardia, mas sim de coragem, de poder, de moderação, de equilíbrio. Mas que poder é esse, pastor? Que poder é esse? É o poder do Evangelho, que para alguns é loucura e não faz sentido nenhum, mas para nós é o poder de Deus. O poder de Deus, querido, é o Evangelho para a salvação daquele que crê. E hoje eu quero falar com você a respeito de um tema que Deus ministrou no meu coração nesse dia de consagração. Diga assim para o seu irmão: coragem. Amados, Deus é especialista em encorajar pessoas desanimadas. Amado, Deus quer encorajar você nessa noite. Quem lembra daquela passagem de Marcos capítulo 14, quando Jesus, ele fala assim, está escrito no versículo 27, e ordenou Jesus para que entrassem no barco e fossem adiante. Quem lembra dessa passagem? Amado, nessa passagem está lá os discípulos, todos dentro do barco, com medo. Então Jesus vem andando sobre as águas, e sabe qual que é o interessante? Quando eles chegam com o barco já no meio, ali começa a soprar vento, começa a vir as ondas, começa a bater o vento com força contra aquele barco, e eles ficam desesperados, e a Bíblia diz que eles estavam em uma situação fora do controle, e eles começam a sofrer o sentimento de medo. Então Jesus vai ao encontro deles. Ei, Jesus está indo ao seu encontro essa noite a toda situação de descontrole. Por que Ele está indo na sua vida, nessa situação? Porque Ele tem o controle de todas as coisas. Aleluia! O que é lindo nessa passagem que eu aprendo com Deus é que estar no centro da vontade de Deus, ou seja, Jesus falou assim, Jesus ordenou, lá em Mateus 14, 27, está escrito assim, e ordenou Jesus aos discípulos, entrem no barco e vão adiante. Sabe o que eu acho lindo nisso tudo? É que estar no centro da vontade de Deus não nos livra de ventos contrários. De repente você está aqui nessa noite ouvindo essa mensagem, e hoje você está vivendo uma tempestade, vivendo uma situação de descontrole, e só você sabe o tamanho dessa dor, e talvez você não tenha mais força para lutar, você está no meio dessa turbulência, você não sabe mais o que fazer, você está com medo. Deixa eu te falar algo poderoso nessa noite, não é assim que você vai sair daqui nessa noite. Essa noite Deus vai encher você de fé, de coragem, de ousadia, de unção, de poder no nome de Jesus. Jesus se apresenta para eles dizendo: sou eu, não tenham medo. E antes de Jesus acalmar a tempestade, Ele, eu estou arrepiando todo, Ele acalmou o coração dos discípulos. Ei, querido, escuta uma coisa que eu estou falando com você nessa noite. Não é à toa que você está aqui. Antes de Deus acalmar esse problema que você perdeu o controle, que você não sabe mais o que fazer, antes de Jesus acalmar a tempestade, primeiro Ele vai acalmar o teu coração. Ele vai tirar você dessa zona de medo. Ele vai tirar você desse ambiente de medo, porque, querido, se tem medo, se tem ambiente de medo, ambiente de dúvida, não há como operar milagres. Deus opera milagres em um ambiente de fé, em um ambiente de coragem, em um ambiente de ousadia, em um ambiente de quem está a fim de trabalhar, de quem está a fim de lutar, de quem está a fim de conquistar.
Hey! Deixa eu te falar algo poderoso, querido. Jesus acalma os discípulos, porque é impossível milagres acontecer se o seu coração estiver duvidoso, com medo, com receio, queridos. Muitos milagres não aconteceram na cidade de Jesus por causa da falta de fé, por causa da incredulidade. Entenda uma coisa: se você quer viver milagres, quem quer viver milagres aí? Eu vou estar perguntando. Quem quer experimentar milagres do Senhor? Primeira coisa que você precisa ter é fé. Você precisa acreditar que Jesus está aqui. Você precisa acreditar que essa pode ser uma palavra que vai mudar a sua história hoje. Você precisa acreditar que Deus está virando uma chave no seu coração essa noite e abrindo portas para você experimentar um novo tempo de milagres na tua casa, no teu casamento e na tua família. Deus vai acalmar teu coração hoje, querido. Deus está no controle da tua vida, sim ou não? Deus, Ele não perde o controle. A Bíblia fala de muitos personagens reais que viveram milagres sobrenaturais. E Deus ministrou no meu coração a respeito de um homem chamado homem segundo o coração de Deus, Davi. Nós falamos sobre Davi na quarta-feira, e hoje o Senhor novamente ordenou para que pudéssemos meditar mais uma vez sobre a vida de Davi. A vida de um homem chamado Davi, que fluiu no sobrenatural. Ele teve coragem para conquistar reinos. Ele teve coragem para enfrentar batalhas. Ele teve coragem para recomeçar. Amado, entenda uma coisa. Porque a gente olha para Davi e vê lá: Davi venceu o gigante. Mas muitas das vezes a gente despreza os pequenos começos. A gente despreza o início das pessoas. Amados, são os pequenos começos que vão levar a gente a lugares mais altos. Talvez você hoje está trabalhando na sua empresa, trabalhando por conta, fazendo coisinhas assim, é pequeno. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Começa pequeno e depois cresce. Aleluia! Começa pequeno, mas depois vai crescer. Davi é uma referência de coragem. Davi é um exemplo de coragem. E toda vez que eu leio a Bíblia para mim é como um espelho, onde eu olho para ela e ela me lê, e ela ministra em mim aquilo que está faltando em minha vida. Essa mensagem é muito mais para mim, talvez, do que para outras pessoas. Eu preciso de coragem. Todos nós precisamos de coragem. Nós precisamos de coragem. É muito forte o que eu vou falar agora. Nós precisamos de coragem, sabe para quê? Para lembrar quem nós somos. Mas não podemos esquecer quem Ele é. Fala para o teu irmão: tenha coragem. Fala para ele: tenha coragem para lembrar quem você é. Mas nunca se esqueça quem Jesus é na tua vida. Abra a Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 16. Aleluia. 1 Samuel 16, 1. Está escrito assim, queridos: Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amado, Deus havia rejeitado Saul. Deus chama o profeta Samuel no particular e fala assim: até quando, profeta Samuel, você vai ter dó desse rei? Amados, entenda uma coisa. O rei Saul, ele pecou contra Deus, ele desobedeceu a Deus, e Deus o tirou do reinado.
Então, querido, Deus ordena para o profeta Samuel: vai lá na casa de Jessé, pega o óleo, entre os filhos de Jessé, tem um escolhido para ser rei de Israel. Samuel vai até lá e diz para Jessé o seguinte: eu vim aqui fazer sacrifício. Onde estão seus filhos? Deixa eu ver seus filhos. Então entra o filho mais velho, ali no versículo 6 de 1 Samuel, capítulo 16. Samuel, ele olha para Eliabe, um homem forte, um homem guerreiro, um soldado de guerra, e fala assim: certamente está perante nós o ungido do Senhor. Sabe o que Deus fala para ele? Samuel, não é esse. E queridos, Davi, ele não foi colocado naquele ambiente, naquela casa. O profeta Samuel viu, passou o primeiro filho, passou o segundo filho, passou o terceiro filho, passou todos os filhos, queridos. Entenda uma coisa lá no versículo 10, leia comigo. E assim fez passar Jessé 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido nenhum deles. Então o profeta olha para Jessé e fala assim: acabou os jovens? Jessé fala: tem um ainda. Ainda tem um, está lá no pasto cuidando das ovelhas. Amado, entenda uma coisa: foram passados diante do profeta 7 filhos, e Deus falou: não é eles. Então o profeta, querido, ele fala assim: nós não vamos sentar à mesa enquanto esse filho chegar, não chegar. Amado, quando Davi chega naquele ambiente, Davi estava fazendo o quê? Davi estava fazendo o quê? Cuidando das ovelhas. Quem cuida de animal cheira animal. Quem cuida de ovelha, querido, no pasto, ele vai cheirar animal, ele vai ter um cheiro de animais. A roupa dele é toda suja. Davi chega ali, eu imagino, Davi chega naquele ambiente. Davi não tinha postura de rei, Davi não tinha roupa de rei, Davi não tinha capacidade para ser rei, Davi não tinha, queridos, os requisitos para ser rei. Mas quando ele estava diante do profeta, Deus falou: é esse. Talvez você olhe para si e fale: eu sou incapaz. Talvez você olhe para si mesmo e diga: eu não posso. Talvez você olhe para si mesmo, querido, não tem a ver com aquilo que você está vendo. Amados, quando Deus olha para nós, Ele não vê a aparência, Ele vê o coração. Quando aleluia. Quando o profeta está na casa de Jessé, o pai dele esqueceu dele. Davi não foi cogitado nessa reunião. Quando o profeta ia na casa das pessoas, amada, era uma festa. Porque quando o profeta vai na casa de alguém, quando aquele homem ora, querido, pode crer que é Deus abençoando aquela casa. Por isso que é importante você convidar um profeta para ir na sua casa para orar. Queridos, Davi, ele não foi lembrado. Davi aqui não foi citado, não foi cogitado. Jessé fez passar todos os filhos, e Deus disse um por um: não é esse, não é esse, não é esse. Samuel se preocupou, ele disse: já acabou os filhos. E Jessé falou: tem um menor, tem um pequenininho, tem aquele, ele está lá cuidando das ovelhas. Então o profeta falou: ele está lá, manda chamar, porque enquanto ele não chegar, ninguém come. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante. Às vezes a gente está fazendo uma coisa e a gente pensa que ninguém está vendo.
Às vezes a gente está servindo a Deus, às vezes a gente está orando, às vezes a gente está jejuando, às vezes a gente está orando pela vida de alguém e a gente pensa que ninguém está vendo. Deixa eu te falar uma coisa, querido, mas quem tem que ver está vendo. Deus está de olho na gente. Deus, Ele contempla todos os seus passos. A Bíblia fala em Provérbios 15:3: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus, contemplando os bons. E 2 Crônicas 16:9 diz: quanto ao Senhor, os seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso para com aqueles cujo o coração é plenamente dele. Deus está vendo você. Mas cadê ele? O profeta fala: cadê ele? Cadê esse jovem? Sabe o que é lindo aqui? Quando Davi chega, eu já disse isso. Davi, ele cuidava de animais e ele não tinha aquela postura de rei. Amado, entenda uma coisa. Amados, Davi, ele chega ali, não tinha postura de rei, não tinha habilidade para ser rei, não tinha capacidade para ser rei. Deus olha para Davi, lá no pasto, onde ninguém via, lá no secreto, onde ninguém o enxergava, Deus o enxerga. Talvez você se ache abandonado, sozinho, e pensa que Deus esqueceu de você. Eu vim aqui para te dizer uma coisa, no nome de Jesus. Pode uma mãe se esquecer de seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Deus se lembra de você, ainda que as pessoas te esqueçam, ainda que ninguém dê importância para você. Deus, Ele está de olho em você. Davi tinha algo diferente. Davi tinha um coração de rei. Por que Deus viu ele? Ele não tinha aparência de rei, mas ele tinha um coração de rei. Ele tinha um coração nobre. Ele tinha um coração majestoso, um coração de príncipe. Aleluia. Davi, ele tinha esse coração de rei, e isso já era suficiente. Entenda uma coisa, sabe o que Deus falou para Samuel? É ele. É ele. Então, eu não olho como vocês veem, diz o Senhor. Eu vejo o coração, eu vejo o seu interior. Eu não olho para a sua aparência, mas eu olho para aquilo que está em você. Eu olho para a sua essência. Amado, Deus, ele não olha a nossa aparência. Deus, ele não olha para nossas limitações. Deus, ele olha para o seu coração. E se você tiver um coração queimando por Deus, se você tiver um coração disponível em tudo para Deus, para fazer aquilo que Ele já prometeu, Deus enxerga a essência do que é invisível. Ele vê o que ninguém está vendo. Deus fala para Samuel: é esse. Amado, se você acha capaz, se você acha que é bom para fazer alguma coisa para Deus, deixa eu te contar uma coisa. Com todo amor, com todo carinho, você não está pronto. Como assim, pastor? Eu não estou pronto. Ah, mas eu sou bom. Você não está pronto porque a minha Bíblia está escrita em 1 Coríntios 1, do 27 ao 29, o apóstolo Paulo fala o seguinte: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são. Deixa eu te falar outra coisa com muito amor e carinho. Se você se acha adequado para fazer o que Deus chamou você para fazer, provavelmente você não está pronto para fazer isso. Sabe por quê? Porque maior que seja o seu esforço,
por maior que seja o seu esforço, querido, entenda uma coisa, por maior que seja a sua capacidade, por melhor que seja a sua habilidade, o seu chamado vai ser maior do que você, maior do que sua vida, maior do que o seu talento. Moisés era gago e foi chamado para libertar o povo do Egito. Jeremias era novo demais e não sabia o que falar. Gideão era o menor da casa de seu pai. Isaías, quando foi chamado, ele lembrou o seguinte: meus lábios são impuros. Abraão já era velho e a sua mulher estéril. Amado, entenda uma coisa: Deus não te chama de acordo com as suas habilidades, mas Ele te chama pelas suas impossibilidades, para que uma coisa fique claro: não é você que faz, sou eu que faço, porque dele, para Ele, são todas as coisas. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Levante as suas mãos. Porque dele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Amado, Deus olha para dentro de você nessa noite e te diz: eu te escolho, não é pela sua capacidade, eu te escolho porque eu capacito os incapacitados. Deus falou muito forte isso comigo. Olhe para você, mas não se esqueça dele. Aleluia. Porque quando eu olho para mim, eu vejo as minhas impossibilidades. Quando eu olho para mim, eu vejo a minha incapacidade. Quando eu olho para mim, eu vejo que eu não posso. Querido, quando eu olho para mim, realmente eu não posso. Mas quando eu olho para Ele, eu vejo que Ele pode. Quando eu olho para mim, queridos, quando eu olho para mim, para dentro de mim, eu vejo: eu não sou capaz. Mas quando eu olho para Ele, Ele diz: eu te capacito. Quando eu olho, querido, para mim, eu vejo minhas mazelas, meus defeitos, amados. Mas quando eu olho para Deus, eu vejo que nele eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amado, quando eu olho para Ele, eu vejo que Deus pode. Então nele eu posso. Eu olho para mim, eu vejo minha limitação, mas quando eu olho para Ele, eu vejo um Deus ilimitado. Nem a morte pode detê-lo, nem as doenças pode detê-lo. Deus é poderoso para mover na tua vida. Deus é poderoso para mover na tua casa. Deus é poderoso para mover na tua família. Ele vai realizar a sua promessa. Fala assim para o teu irmão: não demora para olhar para Ele não, irmão. É por isso que Deus disse algo maravilhoso para Paulo. Amado, quando Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 8, Paulo, ele olha para si e fala assim: eu orei 3 vezes e pedi para Deus: tira esse espinho da minha carne. E Deus disse: sabe o que? Paulo, não, a minha graça te basta, Paulo. Preste atenção, querido, preste atenção nisso. Paulo diz assim: tira de mim esse espinho, eu não aguento mais, Deus, tira de mim essa dor. Deus diz assim para Paulo: a minha graça te basta. Sabe por que o poder de Deus não se aperfeiçoa na sua força? O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, para que o versículo, queridos, lá em Romanos 11, 36,
Diz assim: se torne verdade na minha vida, porque dele, para ele, são todas as coisas, toda a honra, toda a glória dele, tudo vem dele, tudo volta para ele. Olha para você, mas nunca se esqueça de olhar para Deus. Segundo lugar, querido, precisamos de coragem para se posicionar diante dos obstáculos dessa vida. Precisamos de coragem para nos posicionar diante dos gigantes. Em 1 Samuel capítulo 16, Davi foi ungido rei. Mas em 1 Samuel 17 diz, 17, 20, diz que Davi foi ordenado. Davi foi o quê? Olha lá que está escrito. 1 Samuel 17, 20. Então, Davi então levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com a guarda e carregou e partiu, como Jessé lhe ordenara. Entenda uma coisa: o pai de Davi ordenou para que ele fosse levar marmitas. Você sabe dessa história, mas eu preciso falar isso, que Deus tem algo muito abençoado para nós essa noite. Deus falou: Davi, leva marmitas lá, os seus irmãos, já veja como que eles estão. Amado, entenda uma coisa: o pai de Davi falou: leva lá para eles. E o povo estava na peleja, e Golias afrontando o exército de Israel. Você sabe quantos dias? Sabe sim, 40 dias, era de manhã e era de tarde, ou seja, 80 vezes. Queridos, Davi está lá para cumprir uma tarefa simples, mas é exatamente, queridos, no caminho da obediência que as oportunidades aparecem na nossa vida. Fala assim para o teu irmão: no caminho da obediência que as oportunidades vão aparecer para você. Você está obedecendo, continua sendo fiel. Mas o que me chama a atenção aqui são os detalhes. Deus quer nos ensinar algo maravilhoso. Davi chega lá, queridos. Davi, ele viu Golias. Davi, ele ouviu a afronta. Lá em 1 Samuel 17, 25, os homens começam a falar assim para Davi: você viu aquele homem? Você viu aquele homem? E Davi, querido, faz duas perguntas, que essas perguntas mexeram comigo. E se você observar, tem algo novo de Deus para você hoje. Olha lá, em 1 Samuel 17, 25. Olha o que está escrito. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem, subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que ferir o rei enriquecerá de grandes riquezas, e dará sua filha, e fará isento de impostos da casa do pai de Israel. Olha o versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: o que farão aquele homem que o ferir? E tirar a afronta sobre Israel? Amados, Davi fez uma pergunta. E a primeira pergunta de Davi é uma pergunta que ele estava querendo saber o que vão fazer com aquele que ferir. E você sabe, querido, o que ia fazer? Não ia pagar imposto, ia casar com a filha do rei, ia entrar na família real. Mas o que me chama a atenção é a segunda pergunta. Se você prestar atenção nisso, você pode receber algo novo de Deus essa noite. Amado, olha só o que ele fala: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha o que ele falou aqui, queridos. Preste atenção no que ele diz aqui. Olha que interessante. Na parte final ali embaixo, versículo 26. Isso. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o quê? Vamos falar junto? Os exércitos do Deus vivo. Entenda algo muito profundo aqui. Sabe por que Davi derrubou Golias? Porque Davi não quis ver o que todo mundo estava vendo. Amados, os exércitos está no plural.
era o exército de Israel que Davi viu. E também Davi viu um exército de anjos para o proteger. Davi não viu apenas o exército de Israel, Davi viu além, Davi viu exércitos. Ele viu aquilo que ninguém podia ver, ele viu aquilo, o que as lutas que nós enfrentamos, nossas guerras, nós temos um Deus que nos guarda. Deus acampa anjos ao nosso redor para nos proteger. Talvez você está em uma situação hoje, queridos, e que você não consegue enxergar, e que você só consegue, ou seja, você consegue só enxergar o problema. Amado, hoje Deus quer mudar seu foco, para que você veja aquilo que ninguém está vendo. Hoje Deus te convida a olhar para Ele, por uma nova perspectiva, onde os seus olhos estão, queridos, aonde os seus olhos estão focados, determina a realidade que você vai viver. Lembra de Pedro lá em Mateus 14? Pedro desce do barco, e ele caminhando, olhando para Jesus, andou sobre as águas. Mas quando ele sente o vento forte, ele olha para a situação e começou a afundar. Ou seja, quando eu tiro o foco de Deus, quando eu fico olhando só para o problema, eu naufrago na fé. Aleluia. Sabe o que é tremendo aqui? Davi, ele não olhava. Ah, meu Deus. Sabe o que é tremendo aqui? Davi não olhava a recompensa. Davi, ele não olhava a recompensa. Davi, ele estava preocupado em honrar o Deus vivo. Ele estava preocupado com a honra do povo de Deus. Davi, ele, sabe o que ele faz? Ele traz para o pessoal aquilo que era geral. Meu Deus, é forte isso. Entenda isso, querido. Pensa comigo, Davi, ele poderia ter ouvido a afronta e ido embora, porque ele não era soldado. O que ele foi fazer lá? Foi levar a marmita e perguntar como os irmãos estavam. Ele poderia ver a peleja, ouvir e ir embora. Ele poderia ter fingido que não era com ele. Ele poderia ter fingido que nada, que estava tudo normal. Ele poderia ter deixado as marmitas, perguntaria a ele: está tudo bem? Tudo bem? E aí, Samar, está tudo bem? Tudo bem? E chegado lá no pai dele, e o pai dele olhasse para ele: e aí, Davi, como é que está lá seus irmãos na peleja? Ah, não aconteceu nada ainda, mas eles estão lá, tem um gigante lá que está falando que quer pegar eles lá. Davi, ele poderia, querido, pensa comigo, querido, reflita sobre isso. Davi, ele poderia ter voltado para casa de seu pai, para o conforto da sua casa. Afinal de contas, não era com ele. Ele poderia ter ido embora. Ele foi lá para servir os irmãos, mas Davi decidiu se posicionar diante dos problemas, diante do gigante, diante do obstáculo. Sabe qual que é o nosso problema? A gente não se posiciona. A gente finge que não é com a gente. A gente finge que não é com a gente. A gente olha para a situação e fala: não, está tudo normal, está tudo certo. Entenda uma coisa que Deus está dizendo para mim. Deus falou isso comigo e eu quero compartilhar com vocês, porque isso serve para mim. Amado, entenda uma coisa. A gente finge que não está ouvindo os gigantes que estão falando para a gente. Davi tinha essa opção de voltar para casa e voltar para o conforto, mas a Bíblia fala que ele teve coragem de se posicionar para mudar aquela realidade à volta dele, porque a Bíblia fala que todos estavam com medo e fugiam. Todo mundo fugia de enfrentar aquele gigante, mas estava lá naquela peleja alguém escolhido por Deus. Eu quero dizer para você, querido, lá em João 15 diz: não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. Amado, você é escolhido de Deus, você é escolhida de Deus. Para quê, pastor? Para fugir? Não! Mas para enfrentar a batalha, para vencer, para lutar, para derrubar seus gigantes. Vai para cima! Aleluia! Ele poderia ter voltado, mas ele traz para o pessoal. Ele falou: é comigo esse negócio, eu vou levar para mim.
Se a gente, querido, essa noite voltar para casa, como eu disse no início, pode ser só mais um culto, pode ser só mais uma quarta de fé e milagres, mas se a gente fingir que não é com a gente e voltar para casa, a nossa realidade não vai mudar. Você pode voltar para sua casa hoje e fingir que nada aconteceu essa noite. Você pode decidir viver a mesma vida ou não, com as mesmas circunstâncias, ou então você pode se posicionar hoje. Olha que interessante, Davi, ele não vence o gigante quando ele lança a pedra. Davi, ele vence o gigante quando ele se posiciona. Aleluia. A Bíblia fala no versículo 24, quando os israelitas viram aquele gigante, eles fugiam. Vendo aquele homem, eles fugiam de medo. Mas olha o versículo 48, que me chama muita atenção. Verso 48, diz o seguinte, queridos: e sucedeu que, levantando o filisteu e indo encontrar-se com Davi, Davi correu para o combate. Davi se encontrou com o filisteu. Entenda uma coisa, querido: o gigante pode se levantar contra a sua saúde, o gigante pode se levantar contra a sua família, o gigante pode se levantar contra o seu casamento, o gigante pode se levantar contra a tua casa, contra os seus filhos. Você vai ficar parado olhando? Ou você vai para cima, ou você vai lá para cima na força do teu Deus, porque o seu Deus está contigo. Você não está sozinho nessa. Tenha coragem para vencer esse gigante. É hora da gente se posicionar. Vamos para cima. Não podemos fazer como aqueles outros. Não podemos mais fugir dos problemas. 2 Timóteo 1,7, Deus está dizendo para mim e para você: eu não vos dei um espírito de covardia, mas sim de poder. Hebreus 10:38, meu justo viverá pela fé. Hebreus 10:39, mas nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que recuam, nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas nós somos daqueles que creem e são salvos. Coragem, meu irmão, vai para cima. Tem alguém vivo aqui? Grita bem alto aí: coragem. Amado, existe um Deus que luta suas batalhas. Meu Deus do céu, tem alguém, que vontade de ir aí. Amado, tem um Deus que luta as suas guerras, tem um Deus que luta as suas batalhas, tem um Deus que está olhando para você e pode mudar a sua situação. Existe ainda um Deus que está no trono, está no controle da tua vida, crendo você ou não. Eu acredito que o meu Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando portões de ferro. O meu Deus não falha. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O meu Deus, Ele é o meu redentor, Ele é meu baluarte, Ele é meu estandarte, Ele é minha bandeira, Ele é o meu refúgio, Ele é minha rocha, Ele é minha fortaleza, Ele é o Senhor que me cura, Ele é o Senhor que me sara, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quem sabe o nome do seu gigante não seja Golias, quem sabe o nome do seu gigante seja depressão, quem sabe o nome do seu gigante seja casamento, quem sabe o nome do seu gigante seja enfermidade, quem sabe o nome do seu gigante seja qualquer nome que você quiser dar, olhando para o seu problema. Acho que hoje eu nem vou dormir, irmão. Eu tô pilhado. Queridos, quem sabe o seu gigante seja temperamento, quem sabe o nome do seu gigante seja vício, quem sabe o nome do seu gigante seja frieza espiritual, mentira, inveja, orgulho. Fica firme, vai para cima, corre para cima para vencer isso hoje. Vai para cima, você pode vencer isso. Se posiciona hoje, diga para Deus: começa em mim as mudanças necessárias para que eu possa viver as mudanças nas minhas realidades. Davi, sem Golias, era apenas um pastor de ovelha. Entenda uma coisa, querido: esse gigante não vai te matar, mas ele vai te promover. Pensa comigo.
Deus disse para o profeta Samuel: vai na casa de Jessé, lá está o ungido. Mas Davi estava onde? Tem alguém aqui? Davi estava onde? No pasto, cuidando das ovelhas. Por que o profeta foi na casa de Davi? Deus não poderia ter facilitado a coisa e falar assim: ô profeta Samuel, vai lá no pasto, já unge lá o menino, ele é o rei. Por que Deus não falou para o profeta ir no pasto e falou para ele na casa? Porque aquilo que Deus vai fazer começa dentro da nossa casa. Deus está nessa noite levantando você. Levante sua mão, estou profetizando. Deus está levantando você para derramar uma unção na sua casa, para derramar uma unção na tua família. A tua mãe pode se converter, seu pai pode se converter, seu irmão pode se converter, sua família pode se converter. Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar a tua vida. Aquilo que Ele vai começar a fazer, começa primeiro dentro de nós, dentro da nossa casa. Terceiro lugar, gente que quer ter uma vida de coragem, aprende a viver acima das críticas. Nem Jesus agradou todo mundo. Davi é um exemplo de vida incrível, porque ele aprendeu a lidar com as críticas. A Bíblia fala, quando Davi, ele está presente na batalha, o irmão mais velho dele olha para ele e fala, o irmão mais velho olha para ele e fala assim: no seu coração, o teu coração é mau, Davi, você é presunçoso. Entenda uma coisa, o rei Saul, ele olha para Davi e diz o seguinte: Davi, você não tem condições contra esse guerreiro. Davi, ele é criticado pelo seu irmão mais velho. Davi, ele é esquecido pelo seu pai. Davi é rejeitado por Saul. Mas sabe o que eu acho mais lindo? É que uma vida de coragem é uma vida que vive acima das críticas. A gente está tão preocupado com as críticas, está tão preocupado em ser aceito. E o problema de querer agradar todo mundo é que no final a gente acaba desagradando a Deus. A gente está tão preocupado em ser aceito, o que as pessoas vão pensar. A gente está tão preocupado com a aparência, para agradar os homens. E a gente se esquece que por pensar assim, a gente desagrada a Deus. O problema de querer agradar todo mundo é que no final a gente acaba desagradando a Deus. Amado, você conhece a história do jumentinho? Quem conhece a história do jumentinho? Quem conhece? Você conhece a história do jumentinho? Como é que você sabe que é essa história? É do jumentinho. Entenda uma coisa, querida, a história do jumentinho, preste atenção. Havia um avô, ele pega o neto e fala assim, ó: meu neto, eu vou te ensinar a andar de jumentinho. Filho, eu vou te ensinar a montar no jumentinho. Então aquele avô coloca o neto no jumentinho e começa a puxar o jumentinho, querido. Ele passa na frente de um grupo. Aquele grupo de pessoas fala o seguinte: mas que absurdo, um velho desse carregando um menino tão novo em cima do jumento. Mas que absurdo, esse jovem aí deveria trocar. Então o avô do neto fala para ele: ó, é o seguinte, eu estou incomodado com esse negócio que aquele grupo falou. Sabe o que ele fez? Queridos, ele monta no jumentinho e pede para o neto puxar agora o jumentinho. Aí ele vai andando e passa na frente de outro grupo, e as pessoas falam assim: mas que absurdo é isso? Isso aí é exploração infantil. Como pode um velho desse deixar um menino, um adolescente, puxar ele com esse jumentinho? Isso aí é um absurdo. Então o vô desce do jumentinho, fica incomodado, e ele fala assim: quer saber de uma coisa, meu neto? Vamos nós dois em cima do jumentinho. Aí vai os dois em cima do jumentinho e passa na frente do outro grupo. E o grupo fala: meu Deus, como que pode um negócio desse? Esses dois aí não tem noção, tadinho do jumento.
com esse peso todo, judiação. Eles não têm noção. Olha só que maldade. Aí ele desce com o neto e fala para o neto: quer saber de uma coisa? Nós dois vamos levar esse jumentinho. Aí pega os dois, pega na corda e leva o jumentinho. Eles passam na frente do outro grupo fala assim: meu Deus, esses caras é muito burro. Esses caras é muito burro, não é possível, gente. Olha que desperdício, um jumento tão forte desse, por que eles não sobem nesse jumento e vai embora? Aleluia. Olha que desperdício, querido. Amado, entenda uma coisa: você não vai conseguir agradar todo mundo, não. Eita. Nem Jesus conseguiu fazer isso, amado. Quer saber aonde está seu coração? Quem você está preocupado em agradar? Deus trabalha em nós, queridos. Aleluia. Aleluia. Quer saber aonde está seu coração? Comece a olhar quem você está mais preocupado em agradar. Às vezes estamos agradando mais as pessoas e esquecendo de agradar a Deus. Entenda uma coisa essa noite: você é aceito por Deus. Entenda uma coisa nessa noite: todos aqueles que entendem que Deus é aquele que cura suas feridas, não se fere mais. Amado, Deus essa noite está dizendo para mim, para você: não se preocupe em ser aceito pelos outros. Coragem para viver acima das críticas, amém? O irmão mais velho, aleluia. Amado, entenda uma coisa: o irmão mais velho não conhecia o propósito de Davi. Amado, entenda uma coisa: toda árvore que dá fruto leva. Amado, só critica quem não conhece o propósito. Aleluia. Os irmãos de José não conheciam os planos de Deus na vida de José. Amado, entenda uma coisa: não espere que todo mundo entenda aquilo que Deus mostrou só para você. Recebe coragem essa noite para viver acima das críticas. E quarto lugar e último, meu Deus, diga assim comigo: eu preciso de coragem para confiar em Deus. Amado, eu quero encerrar com isso. Amado, Deus fala algo muito forte nessa noite. Davi fala o seguinte: quem é esse incircunciso filisteu? Amado, sabe por que Davi falou isso? Quem é esse incircunciso? Porque a circuncisão representa aliança. A circuncisão representa compromisso. Davi está falando que quem é esse cara sem aliança com Deus para vir contra um exército que tem compromisso com Deus? Amado, você não sabe o poder que é o seu compromisso com Deus. Você não tem noção do poder da aliança com Deus. Amado, essa noite faça uma aliança com Deus, faça um compromisso. Querido, entenda uma coisa: seus problemas não têm aliança com Deus, mas você tem aliança com Deus. Em 1 Samuel 17:45, Davi fala assim para o gigante: tu vens a mim com espada, tu vens a mim com lança, mas eu vou contra ti, é no nome do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Quem tem aliança com Deus, quando o inimigo se levanta, não se levanta contra você, se levanta contra Deus. Quem já brigou na escola? Quem tinha um parceiro lá na escola? Quem tinha um parceiro? Aquele parceiro seu é aliança, irmão. Ele aleluia. Quem é daquela época lá que nós fazia aliança assim, cuspia assim, punha no dedo assim? Quem é dessa época aí? Nós fazia isso, irmão. Nós que tinha aliança com os amigos, nós cuspia no dedo assim e colocava dedo com guspe. Nós tem aliança. Outros faziam isso também, se cortava e misturava sangue com sangue, irmão de sangue.
Verdade, irmão. Eu não fiz isso não, viu? Mas eu já vi muita gente fazer isso. Amado, quando essas pessoas brigavam na escola, aquele parceiro defendia porque mexeu com ele, mexeu comigo. Quando Davi disse assim: quem esse incircunciso pensa que é para afrontar o exército de Deus vivo? Golias estava afrontando quem? O exército. Golias não estava falando assim: ó Deus, vem lutar comigo. Não. Golias estava afrontando quem? O exército. Mas sabe o que Davi fez? Davi falou o seguinte: afrontou o exército, afrontou a Deus. Quando o inimigo, quando Satanás vem para te afrontar, você que tem compromisso. Porque tem gente que não tem compromisso. Quando você tem compromisso, quando o inimigo afronta você, ele está mexendo com Deus. Mas se você não tem compromisso, hoje Deus te dá uma nova chance de se compromissar com o reino, de se compromissar com Deus. Amados, Davi, ele não pôde vencer o gigante. Mudando, Davi, ele pôde vencer o gigante porque ele confiava em Deus. Amém, queridos? Eu quero encerrar com isso. Talvez você tenha ouvido isso. Você não pode. Desista. Talvez você está cansado de ficar na cadeira. Você já vai embora, já está, irmão. Davi, ele começou a relembrar das vitórias. Davi, ele começou a relembrar das vitórias passadas. Davi, ele não desprezou o cuidado de Deus. Ele disse assim, ó: Rei Saul, o meu Deus me deu vitória contra o urso, o meu Deus me deu vitória contra o leão, então esse incircunciso não é nada. Amado, que tal hoje você relembrar das vitórias que Deus já te deu? Eu lembro quando eu namorava a pastora, ainda namoro ainda, viu gente? Aproveitar que ela não está aqui. Amados, quando eu namorava a pastora, e a gente se decidiu para se casar, eu cheguei no pastor, porque o homem é assim, né, irmão? Eu cheguei no pastor e falei: pastor, eu quero me casar. Eu fui pedir a mão da minha esposa para a mãe dela. Eu cheguei na minha sogra e falei: eu quero casar com a sua filha, a senhora me abençoa? Ela falou: abençoa. Porque se não abençoar, irmão, Jesus, aí ia ter que jejuar mais, né? Eu cheguei para o pastor e falei assim: pastor, eu quero casar. Eu falei: daqui 3 meses. Pastor, eu quero casar daqui 3 meses. Como assim daqui 3 meses? Mas já você quer casar logo? Sim, pastor, eu quero casar, preciso casar urgente. Quero casar porque eu amo essa mulher. Eu orei, Deus confirmou, aleluia, ela também, aleluia. Então o pastor baixou o óculos dele e falou assim: se você arrumar a casa, tudo mobiliado, eu faço seu casamento. E dentro de mim, amado, eu estava determinado. Eu vou levar aquela mulher para o altar. Eu estava determinado e falei assim: pois bem, pastor, o senhor vai fazer meu casamento. Saí da igreja. Amado, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que apareceu uma casa pertinho da igreja. Eu sei que alguém se levantou, doou o fogão. Alguém se levantou, doou a mesa. Alguém se levantou, doou o sofá. Alguém se levantou, doou a cama. Meu Deus, começou a se levantar minha família. E de repente, no dia do casamento, estava tudo pronto. A gente ganhou tudo. E o casamento foi um dos casamentos mais bonitos da igreja. Por que eu estou contando isso? Não é para me vangloriar, não, queridos. É para dizer para você que quando você tem aliança com Deus, Deus, querido, Ele vem com o favor dEle sobre a tua vida e te abençoa em tudo que você faz. Vamos colocar de pé, dê um aplauso ao Senhor.